Poxa, meio melhor, né? Todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Pantam pater polemos, a guerra é pai de todas as coisas. Está começando o Polemos Cast, o podcast do grupo de pesquisa Polemos, grupo de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. Meu nome é João Flávio e aqui, à minha direita, com a palavra, o nosso coordenador. Aqui é o professor Magalhães, coordenador dessa balbúrdia, e vamos começar mais o Polemos Cast. Olá, amantes do saber absoluto, Matheus aqui. E agora, com a palavra, o nosso convidado para darmos continuidade aí à nossa série sobre desigualdade. Professor, com a palavra. Olá, sou o professor Edilson Gracioli, atualmente diretor do Instituto de Ciências Sociais, professor aqui da UFA há 26 anos, sociólogo do trabalho, e na minha tradição teórica e epistemológica, as desigualdades estruturais começam no trabalho. Então é uma satisfação estar aqui e poder debater com vocês esse tema. Toca a vinheta! Bom, depois da nossa vinheta, vou passar a palavra aqui para o nosso professor Magalhães, que vai dar o pontapé inicial no nosso debate aí. Na verdade, é perguntar um pouco para o Edilson, porque veja bem, esse tema da desigualdade é um tema que tem ficado muito em voga, esse ano especificamente, muito por conta dos estudos que estão sendo feitos, principalmente resultados e as consequências políticas disso. Uma das matrizes teóricas, né, que estuda a desigualdade de uma maneira profunda, tanto do ponto de vista desses resultados, mas do ponto de vista filosófico, sociológico, é a matriz marxista de reflexão filosófica. O professor Edilson é um desses grandes representantes dessa matriz, e a gente gostaria de iniciar, já que o professor já falou um pouco sobre a questão da desigualdade do trabalho, o que significa ou como funciona a desigualdade dentro dessa matriz de pensamento? Eu acho que é uma ótima questão para a gente começar a conversa aqui. Nós primeiro precisamos fazer uma distinção entre diferenças e desigualdades. Não são coisas iguais. Diferenças, bom, toda singularidade, todo indivíduo é único, é irrepetível, né? Então, diferenças são inevitáveis, sempre existirão. A digital de cada um, que nesse momento nos ouve, é única. Desigualdades dizem respeito a outras coisas. Desigualdades diz respeito a uma estrutura socioeconômica, política, cultural, que já estabelece, em larga medida, o lugar de cada um. O lugar de cada um no sentido de qual é a sua relação com os meios de produção e qual é a possibilidade de acesso àquilo que em qualquer tipo histórico de sociedade se produz. Na nossa tradição, houve um tempo em que as sociedades humanas não eram organizadas estruturalmente assim. Nós chamamos isso de comunismo primitivo. Mas a partir do momento em que houve um excedente econômico, e esse excedente econômico passou a ser controlado por alguns, por uma classe de indivíduos, nós tivemos o surgimento da dimensão estrutural da desigualdade. A desigualdade, exatamente, estabelecendo uma hierarquia entre quem controla os meios de produção e, consequentemente, a produção, quem se apropria dela e quem produz a riqueza. Então, essa é, digamos assim, a aproximação inicial sobre as desigualdades. Daí outras derivam, né? E nós temos na nossa sociedade, que é uma sociedade histórica, ela não existiu sempre, né? Os escravistas achavam que o escravismo seria insuperável. Os senhores feudais também. E por mais que tenha durado o feudalismo, ele acabou.
capitalismo é uma sociedade profundamente assimétrica, profundamente desigual, mas antes de tudo, porque há uma classe de indivíduos que são proprietários de uma forma histórica de propriedade dos meios de produção, que é o capital. Disso, então, agora, Polemoscast. Chama-se Polemoscast, né? Vamos botar pimenta. Então aí a gente precisa polemizar. Sempre quando nós colocamos, sempre quando esse debate sobre a desigualdade é colocado, principalmente quando marxistas criticam o capitalismo, levantando esses dados sobre desigualdade, principalmente hoje no que a gente chama de capitalismo periférico, etc., se argumenta, por exemplo, do lado contrário, a quem defende o status ou o modelo tal como ele é, que o capitalismo foi responsável por a retirada das pessoas de um nível de pobreza de tal maneira que outro sistema de produção econômica não conseguiria fazê-lo, né? Então hoje, por exemplo, aí vem-se dados como, por exemplo, hoje no mundo mais pessoas morrem em virtude das consequências da obesidade do que de fome. Hoje no mundo tem os maiores problemas no sentido estatístico geral, não são problemas que têm a ver com esse tipo de situação. E que, portanto, o problema das nossas sociedades não é tanto a desigualdade, mas ainda assim a existência de pobreza. E que, eliminando a pobreza, nós teríamos mais possibilidades. Como que se responde a isso? Olha, em primeiro lugar, a resposta tem que partir do seguinte. O capitalismo, de fato, ele intensificou enormemente o desenvolvimento das forças produtivas e, consequentemente, a produtividade da força de trabalho. Então, somente com o capitalismo se pode pensar numa sociedade em que a riqueza jorre como um grande manancial. Então, o capitalismo produz essa possibilidade, se não de abundância, mas do suficiente, de um nível mínimo de conforto, segurança, materiais, para todos. Então, o Marx e o Engels, no Manifesto Comunista, reconheciam nas revoluções burguesas um processo de avanço em relação ao que existia anteriormente. Mas o capitalismo permite, por exemplo, que o tempo livre, porque hoje, Magalhães, é muito menos necessário um tempo de trabalho para se produzir qualquer coisa. Uhum. O capitalismo socializa o tempo livre. Ele não só não socializa a riqueza materialmente produzida, como ele não socializa a possibilidade de tempo livre vivido de maneira autêntica. Então, o capitalismo ele é uma camisa de forças. Ele produziu muitos avanços na tecnologia, mas as relações sociais de produção são amarras, né? Nós podemos imaginar aqui, e o Marx fez isso nos Grundrisse, nós podemos imaginar uma sociedade em que a unidade de valor, o tempo de trabalho socialmente necessário, já não seja tão importante. Mas o capitalismo não permite isso, né? Então, é verdade que hoje há muitas mortes por obesidade, mas a obesidade não é algo pós-capitalista, porque a própria configuração do que leva uma pessoa a ser obesa tem a ver com desequilíbrios, inclusive pelo consumo induzido, artificialmente induzido, que gira a economia em relação a muitas coisas. Eu não vou citar nome de marca nenhuma, mas basta pensar... Mas aqui pode se dar nome de marca. Basta pensar... Pode falar mal do governo também, não tem problema. Pode, né? Em sorvetes, casquinhas, né, feitos com uma gordura vegetal que é uma bomba, né? Que é uma bomba. E as máquinas são operadas por trabalhadores ainda organizados em termos fordistas. Então, professor, nesse ponto aí, bom, o senhor estava falando dos meios de produção, assim, para o nosso ouvinte, talvez até para mim, me parece muito distante como que se dá essa organização hoje? É possível falar de um proletariado, como na época de Marx? Como que se dá essa desigualdade nesse nível de burguês-proletariado? Como aplicar a lógica marxista hoje? Primeiro é preciso dizer que naquele melô
da dialética cantada por Lulu Santos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Isso é uma tradição recuperada De por novo, Hegel, do jeito que já foi um do dia, jeito né? que já foi um dia. Então, achar que as configurações das classes sociais permaneçam imutáveis, isso daí é uma aberração. Aliás, o Marx não reduzia na sua análise a sociedade burguesa a duas classes. Lá no Manifesto Comunista, qualquer um pode consultar isso. É possível falar hoje num proletariado? Eu não costumo usar essa categoria para pensar o conjunto de homens e mulheres que vivem da venda da sua força de trabalho hoje. Porque o proletariado, ele é quase sinônimo de operariado fabril. E nós temos uma diversificação, uma complexidade muito grande nas múltiplas funções do trabalho socialmente combinado. Então, eu prefiro falar, inclusive, em classes trabalhadoras. Há uma parcela da pequena burguesia que também trabalha nas suas propriedades, né? Então, nós temos que atentar ao seguinte: o capitalismo se inova e se renova o tempo todo, por isso que ele tem se mantido de pé, né? Ele não é um modo de produção de fácil superação. E, evidentemente, ele tem que transformar isso também em termos da configuração das classes. Eu dou um exemplo para encerrar essa pergunta, essa resposta. Os trabalhadores de transporte hoje por aplicativo, Uber, 99, eles são assalariados ou não? São extremamente precarizados. Quem ganha dinheiro com isso são essas grandes empresas. E eles estão desprotegidos. Ah, mas eles oferecem serviço. Olha, para nós há uma caracterização muito clara. Quando o trabalho ocorre sob o controle do capital, de qualquer fração que seja, e quando o resultado do trabalho não pertence a quem o realiza, nós estamos numa forma de organizar o trabalho assalariado, que pode ser com carteira assinada, pode ser sem carteira assinada, pode ser com a ideologia de que é um empreendedor, pode ser a ideologia de que é um trabalhador autônomo. Ele está integrado em alguma cadeia produtiva de bens, produtos, serviços, etc. Então, assim, a desigualdade, então, no estilo capitalista, ela é estrutural. Estrutural. Não tem... mas o capitalismo se nutre dessa simetria estrutural. Mas você falou sobre a qualidade do capitalismo se renovar. Isso não pode ser uma defesa do capitalismo se renovar, um ponto que consiga anular essa desigualdade estrutural? Existe desse ponto de vista, uma desigualdade que seria suportável ou aceitável, né? Ou seja, uma vez a gente estava discutindo aqui com a professora Daniela, por exemplo, e uma vez eu tinha visto um dado, né? Eu não sei o quanto que esse dado corresponde à realidade, mas eu joguei porque aqui é o Polemascast, né? De que, dependendo de quantas vezes, no caso desse dado era 4 vezes, se a desigualdade for de 4, 5 vezes entre a base da pirâmide e o topo da pirâmide, essa é uma desigualdade que não é percebida como injustiça. Se for mais do que isso, ela é percebida como injustiça, e aí é aí que nós começamos os problemas, né? Existe aí nesse paradigma alguma desigualdade que é tolerável? Se você pensar em termos de momentos de transição entre o capitalismo e o projeto de uma sociedade sem classes e sem Estado no sentido de aparato repressivo, é possível conceber transições nas quais algum nível de desigualdade é tolerável. Por exemplo, né? Se você pensar que experiências de transição ao socialismo, na periferia, eu estou falando de Cuba, entre o menor salário pago e o maior, a diferença não pode ser de X. Eu acho, inclusive, que é algo em torno de 4 a 6 vezes. Isso é aceitável. Por quê? Qual é o princípio jurídico, Magalhães? Né, o direito abstrato do capitalismo? De cada um segundo a sua posição diante dos meios de produção. E para cada um segundo o mesmo critério. Qual que é o horizonte o princípio jurídico de uma sociedade comunista? De cada um segundo as suas possibilidades, as suas capacidades, e para cada um segundo as suas necessidades. No meio do caminho, tem um princípio que é, inclusive, anterior ao comunismo, que é cristão, que é paulino.
a cada um segundo o seu trabalho. Então, se você tem uma experiência histórica em que o nível de trabalho de cada um é diferente, tá bom. É tolerável uma desigualdade. O problema é que o capitalismo ele é um modo de produção que produz, pasmem, crise de superprodução. Toda a queima do café, né, na Primeira República, a socialização das perdas, para falar do caso do Brasil. E hoje talvez a gente esteja vivendo mais ou menos Exatamente. isso também, né? O capitalismo, ele produz muito mais mercadorias do que se é capaz, globalmente falando, de consumir. Né? Quer ver um exemplo muito claro disso? Você que nos ouve. E se a gente está pensando e se a gente está pensando na inserção que já não é tão nova da China e na Índia no sistema de produção, então imagine o quanto isso não pode escalar. Já escalou, mas quanto isso não pode escalar ainda mais. Eu vou dar um exemplo que é para fugir um pouco da mercadoria tradicional. O ouvinte já foi abordado por telemarketing oferecendo crédito, empréstimo, CDC. Se for servidor público, atende de 2 a 3 ligações por dia oferecendo isso. Por quê? Porque os bancos estão capitalizados ao extremo. Eles precisam desovar essa forma dinheiro do valor. Então eles ficam oferecendo, porque o próprio dinheiro é uma mercadoria. Mas não tem capacidade de assimilar. Porque nós poderíamos, globalmente falando, viver melhor, com menos desigualdades, se a riqueza fosse socializada. E aí eu acho que cabe falar um pouco do Brasil. Eu vou fazer uma fala de provocação aqui. Então provoca. Vou provocar. É isso que a gente procura. Veja. Edilson Gracioli, provocações. E eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou dizer. Que bom. Olha... Agora começou o Polemoscast. Os governos petistas, Lula e Dilma, diminuíram a pobreza no Brasil? Diminuíram. Por vários mecanismos. Política de recuperação do poder aquisitivo do salário mínimo, Bolsa Família, tudo certo. Eles alteraram a concentração de renda e riqueza, que é uma outra forma de falar desigualdade? Não. Não alteraram. E não alteraram em uma linha, né? Porque se tivesse alterado uma linha, vá lá, mas nem uma linha. Porque o chamado andar de cima, os 2, 3, 1% mais ricos, ficaram mais ricos ainda. A franja da pirâmide socioeconômica, ela teve uma melhoria de vida. Então o problema é a classe média. Então, mas essa classe média, e isso explica muito da rejeição. Não é apenas isso. Nós tivemos processos de manipulação, etc. Mas isso explica muito. As condições objetivas são essas. As condições objetivas são essas. As condições objetivas são essas porque a classe média via a classe pobre chegando, via a classe rica indo embora e ela mesma não se mexia, vamos dizer assim. É como se fosse uma ilusão, então. É porque, assim, apesar da classe mais pobre tiver avançado, né, em termos financeiros, a classe rica se distanciou mais. Você tem, na verdade, uma melhoria das condições de remuneração para quem ganhava até 3 salários mínimos. Mas você não tem uma distribuição da riqueza. A riqueza, o caso da terra é muito claro. Qual foi uma das grandes lacunas dos governos que socialmente fizeram muito mais do que todos os outros? A questão da terra. A propriedade fundiária no Brasil, ela não se alterou. Quer dizer, 1% dos proprietários possuem 50% das terras. Me parece que esse avanço foi não na possibilidade de algo mais igual, mas sim numa possibilidade de consumo. Exatamente. Exato. E aí, vamos lá. É por isso que eu acho que o capitalismo ele consegue absorver bem as suas falhas na Matrix, vamos dizer assim. Porque se a gente pegar como um parâmetro, eu sei que ele não é o melhor parâmetro, mas é um parâmetro para as pessoas conseguirem visualizar bem essas coisas, que é a pirâmide das necessidades do Maslow, de um psicólogo Maslow, que ele diz que as pessoas, elas, em primeiro lugar, vão buscar as suas necessidades de sobrevivência, e aí, então, elas, com essas necessidades satisfeitas, e aí elas não precisam nem mais pensar
se elas vão sobreviver no dia seguinte. Aí elas passam a se preocupar por questões de segurança do tipo casa, essas coisas assim. E aí, se elas não precisam nem mais pensar sobre essas questões, aí elas se preocupam de uma maneira livre com os relacionamentos. E aí, se também os relacionamentos já estão bem ajustados, por status. E aí, finalmente, o que ele chamou de autorrealização. O problema, então, da questão que a gente coloca aqui também, então, é que muitas vezes o capitalismo empurra, e aí a desigualdade estrutural empurra para que as pessoas fiquem presas numa espécie de eterno presente. Mas não do eterno presente budista que é pleno, mas um eterno presente todo dia lidar-se com o fato de se vai sobreviver ou não àquele dia, né? E aí as pessoas vão subindo, digamos, nessa escala dessas necessidades, porque às vezes a produção é uma produção que consegue atender, vamos dizer, a sobrevivência do dia, a um pouco de segurança do dia. Minha casa, minha vida tem um pouco a ver com essa segurança de moradia, né? Segurança domiciliar. E aí dos relacionamentos já passa por uma coisa menos objetiva, né? Mas assegurado esses dois itens de acordo com essa pirâmide de Maslow, parece que, então, se revoltar contra um sistema que é excludente e desigual é muito arriscado. Porque se você se revolta e corre o risco de perder esses dois itens que já estavam assegurados, se rebelar contra isso é muito arriscado. Ou seja, o sistema precisa ser muito ruim mesmo para que as pessoas se rebelem de uma maneira mais ostensiva. E parece que é mais ou menos isso que a gente está vivendo agora. Por quê? Por um fenômeno que talvez aí o ex-candidato à presidência e futuro candidato à presidência, Ciro Gomes, falou uma vez, que é muito interessante, né? Ele falou uma coisa que além de várias outras coisas interessantes que ele disse, mas ele falou uma coisa interessante sobre as redes sociais e essa dinâmica da desigualdade. Ele estava falando de uma coisa existencial. Então, por exemplo, quando existe a pobreza em si, ela não é fator gerador de violência, né? Porque isso é uma coisa que se argumenta muito. Mas, no entanto, o contraste que se dá social entre umas pessoas que têm muito e outras que têm pouco é, sim, geradora dessa violência. E as redes sociais esse contraste ainda fica mais público, né? Então, uma pessoa que tem um celular, que mora numa favela do Rio de Janeiro, pode entrar no Instagram e ver a casa da Ana Hickman, que é uma mansão absurda, e aí deseja aquilo lá, só que a estrutura social é tão injusta que ter uma casa dessa é a exceção que confirma a regra, né? De modo que, então, esse contraste e essa percepção, além do contraste, essa percepção de um mundo injusto fica mais evidente ainda para as pessoas, e elas, mesmo que tenham as necessidades, ou aquilo que a gente estava falando, essa abundância material preenchida, não vão ficar satisfeitos com essa... Eu acho que o João Vitor tocou num aspecto que me permite desenvolver a partir da sua fala, Magalhães, é o seguinte raciocínio. Você democratizar o acesso a bens, serviços elementares, isso é importante. É óbvio que é importante. Mas isso não se sustenta se não vier casado com um novo projeto nacional de desenvolvimento, que penalize, por exemplo, o capital especulativo e que estimule, porque nós vivemos numa sociedade capitalista. A transição a algo para além disso depende dos processos históricos, não decorre da vontade de ninguém, né? Então, se você não tiver uma macropolítica que induza ao investimento, ao desenvolvimento, você não tem condições de enfrentar isso. O Marx tem, lá nos 2 primeiros parágrafos do livro 1, primeiro capítulo do Capital, ele fala das necessidades do estômago e das necessidades da fantasia. É uma metáfora que ele está usando para dizer daquilo que é básico, elementar, e daquilo que está num outro patamar. E toda a mercadoria, seja na forma de produto, seja na forma de serviço, atende a algum nível de necessidade. O básico ou o que vai além disso, né? E nós temos aí um grande fosso. Nós poderíamos, antes da queda do Muro de Berlim,
Steven Mesaros dizia em relação aos Estados Unidos da América o seguinte, antes da queda do Muro de Berlim, eu estou falando de 88, ele dizia que se todos os estadunidenses trabalhassem, a jornada de trabalho nos Estados Unidos poderia ser de 4 horas semanais, desde que os 45% do parque industrial militar nos Estados Unidos fossem convertidos para coisas importantes e não para armas. Então, nós vivemos uma insanidade. Nós temos crise de superprodução com miséria, opulência com carência. Mas me parece que outro problema do capitalismo é o que fazer com essas 20 horas restantes. Porque 4 Netflix. horas... Não, mas até para Netflix precisa de uma produção de conteúdo, né? Veja, o Marx na Ideologia Alemã, que é um texto que ele e o Engels escreveram para ficar para a crítica roedora dos ratos, a frase é deles. Né? Não era para ser publicado, tanto que foi descoberto 88 anos depois. A Ideologia Alemã, ele tem uma metáfora. Ele diz assim, olha, uma sociedade para além do capitalismo, uma sociedade comunista, emancipada, você pode ser caçador de manhã, você pode pescar de manhã, caçar à tarde, fazer crítica de arte à noite, sem ser caçador, pescador e literário. O que é isso? É aquilo que um filósofo húngaro chamado George Lukács chamava de omnilateralidade. Todas as dimensões do ser humano. Eu gostaria muito de ter o meu dia com mais possibilidades de convivência, de debate, de formação, de lazer, de ócio, do que tenho. E olha que eu não trabalho numa mina de carvão. Fica aí a descrição do filme Capitão Fantástico, que o professor Ediocas acabou de fazer. Isso que eu ia falar, pode continuar. Eu quero aproveitar aqui para dar um depoimento. Deponha. Eu fui De delação premiada? Não, beleza. Eu fui pro congresso lá em São Paulo sobre direito constitucional e filosofia política semana passada, e aí o congresso aconteceu lá no Largo de São Francisco. E falando do contraste, assim, quem vai pro Largo de São Francisco de metrô, desce na Praça da Sé e tem que andar um quarteirão para chegar no Largo de São Francisco, no prédio em que se formaram, se eu não me engano, mais de 10 presidentes da República, em que gera advogados, aí, ou melhor, os operadores do direito dos maiores escritórios da Paulista, assim, é chocante e é absurdo quem não choca, com crianças, assim, na prostituição de 8 anos. 8 anos, eu voltando à noite, crianças 7, 8 anos, tio, dá um dinheiro aí. Assim, uma situação de pobreza, e aí eu andava... Miséria absoluta. Uma miséria, assim, que eu nunca tinha me deparado antes, e num contraste até com a própria catedral, né? Porque é uma obra arquitetônica tão... que diminui o homem ali a um estado de extrema miséria, e pra gente chegar lá no congresso e debater sobre a justiça em Platão. É bem platônico, né? A justiça em Platão. Assim, de fato, é algo que... White people's problem, né? Não, mas assim, e ao mesmo tempo ali você vai em uma cafeteria que é toda requintada, onde os professores, os ministros ou futuros ministros vão tomar seu café. E assim, como não fazer nada? Ou como é possível naturalizar essa desigualdade? É possível. O capitalismo consegue se reproduzir não só por conta dos seus mecanismos de exploração econômica e dominação política, mas de subalternização das classes dominadas. Ou seja, o capitalismo se reproduz porque ele faz dos valores capitalistas, em alguma medida, valores naturais, que não seriam históricos. Isso, assim, por exemplo, aqueles que têm os privilégios das estruturas sociais, não dessa, mas de qualquer estrutura social, eles nunca se contentam em ser privilegiados. Eles, obviamente, querem fazer um arcabouço de mostrar para as pessoas que eles têm direito ao privilégio. Não é só o exercício do privilégio, mas é a justificativa legal,
mas não só legal, mas de criação de legitimidade de que esse privilégio é esse privilégio mesmo. Então, por exemplo, né, você tem... esse caminho é um pouco longo de contar, mas você tem uma pessoa que estudou no São Paulo, em São Paulo, que é um colégio dos ricos. Morando no Alphaville. Morando em Alphaville, estudando no São Paulo, e alguém que fez escola pública e estudou numa universidade ProUni, por exemplo. Essas duas pessoas vão fazer o processo seletivo depois